Olá, gente. Meu nome é Luiz e eu resolvi gravar esse vídeo pelo seguinte. Eu percebi que você encontra muito material sobre ayahuasca, e especialmente os materiais referentes às experiências das pessoas com ayahuasca. Elas são muito individuais, então as pessoas tentam explicar no vídeo o que ela passou com a ayahuasca, no sentido de falar de contato com o eu interior, com contato divino, com o contato com o universo. Isso é verdade, mas para quem nunca tomou ayahuasca, acho que ela não consegue nem imaginar o que seria isso. Então eu vou tentar explicar para você que tem curiosidade em conhecer a ayahuasca e ter um mínimo de entendimento do que como ela funciona. Eu vou tentar explicar fatos que são comuns à maioria das pessoas. São fases que você passa no processo da ayahuasca. Alguns realmente são muito profundos e só vivenciando para você entender completamente, mas eu vou tentar explicar o básico para que você consiga ter uma mínima noção do que você vai sentir, tá? E do que você vai ver durante um processo de ayahuasca. Então, como que funciona? Primeiramente, logicamente, você vai tomar ayahuasca, o chá, que é chamado de chá porque ele é composto por duas ervas, tá? Não é o chá que você põe um chazinho quente como você está acostumado, tá? Ele chama de chá porque ele é feito por duas ervas. Então você toma o chá, que é um chá de uma coloração de marrom claro, parecendo café com leite para preto, né? E no centro, te oferecem essa bebida. Você toma essa bebida, o gosto realmente é ruim. Aconselho a você que vai experimentar o ayahuasca, você levar aquelas balinhas, sabe aquelas galinhas garoto? Tá? Porque quando você toma o chá, aquele gosto fica impregnado na sua boca. Isso é ruim, porque você fica com aquele gosto durante o processo inteiro. Então, para cortar aquilo, logo depois que você tomou o chá, você toma essa balinha que ela corta o gosto que não é nada agradável. Então, você tomou o chá, depois de 30 minutos mais ou menos, o que você começa a sentir? Você começa a sentir um leve formigamento nos membros, perna, braço e depois o corpo, sentindo o corpo ficando leve. Tá? É uma sensação gostosa, mas nada demais até aí. Logo depois que você começa a sentir esse formigamento, você começa a sentir o seu olho ficar pesando. Não é vontade de dormir, tá, gente? Porque a ayahuasca ela te deixa acordado do início ao final. Do início do processo ao final do processo, você vai estar sempre acordado, você vai estar consciente de onde você está, quem está ao seu lado, você vai ouvir as pessoas falando ao seu lado. Se as pessoas conversarem com você, você vai conversar normalmente. Em qualquer fase do processo, você consegue dialogar, conversar e até andar. Andar talvez com um pouco de dificuldade, porque você fica meio tonto, mas você está ligado durante o processo inteiro. Então você começa a sentir as suas pálpebras ficarem pesadas e você fecha o olho. Quando você fecha o olho, você ainda está consciente com tudo que está acontecendo ao seu lado, você não vai perder essa consciência, mas você está super ligado. Você começa a enxergar figuras geométricas e cores bem vibrantes passando na sua frente, mesmo com o olho fechado. Então é como se alguém tivesse com uma lanterna, com você com o olho fechado na tua frente, aquilo fica super iluminado e aqueles padrões de cores e movimentos que passando diante de você. Essas cores variam de pessoa a pessoa, os formatos variam de pessoa a pessoa, mas eu encontrei um vídeo que exemplifica mais ou menos, mas muito parecido, tá, com o que você vai sentir, o que você vai ver, na verdade, tá, nessa primeira fase da sua experiência com a ayahuasca. Então eu vou dar uma paradinha no vídeo, só para você ver e entender mais ou menos o que você vai enxergar nessa primeira fase. Então, essas imagens que apareceram, tá? Ela seria a primeira etapa da sua experiência com a ayahuasca. Então você vai começar a enxergar aquelas imagens, como eu disse, que varia um pouco de forma, de tamanho, de movimento, de pessoa a pessoa, mas basicamente é isso. A outra etapa não.
Logo, quando você está olhando essas imagens, o que, que você começa a perceber? Que a sua mente ela começa a ficar vazia, ela vai sendo esvaziada aos poucos. O que, que significa a mente ser esvaziada? Você vai perceber que todo o seu cotidiano, todo mundo tem seu cotidiano, quando você chegou lá no centro, você provavelmente veio do trabalho, veio de casa, então você veio com problemas de familiares, problemas do trabalho, ou até mesmo sem ser problemas, mas alguma ganhou um carro, por exemplo, então você foi para o centro contente porque você ganhou esse carro, ganhou um dinheiro, não importa. O seu cotidiano, você está com todo você entrou no centro com o seu cotidiano, com aqueles pensamentos normais que todo mundo tem. Você vai perceber que aquele cotidiano começa a ficar distante. Aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, eles começam a ficar cada vez mais distantes. Para exemplificar melhor, sabe aquela brincadeira que todo mundo já fez alguma parte na vida de tentar não pensar em nada? Que numa situação normal é impossível. Então você tenta esvaziar a sua mente, não pensar em nada, mas no fundo você sempre está pensando em alguma coisa. Então essa fase você começa a perceber que naturalmente isso está acontecendo com você. Sem você querer, isso está acontecendo. E você está vendo que você está ficando com a mente cada vez mais limpa, com pensamentos cada vez menores, apenas ligado no momento que você está vivendo, que nesse momento você está vivendo, que são as cores que você está enxergando. Então sua mente vai sendo gradualmente limpa. Depois que sua mente começa a ficar limpa, o que você começa a sentir? Você começa a ter sensações, tá? Agora sim que nós vamos falar de uma parte importante da sua experiência da ayahuasca. Que você pode ter dois caminhos, o caminho A e o caminho B. Então, é nesse momento que você vai saber se sua experiência da ayahuasca vai ser uma coisa tranquila ou vai ser algo um pouquinho mais pesado. Quando eu digo pesado, eu digo que é a famosa peia ou a bad trip, que ela não é boa, ela é uma sensação ruim, mas você depois descobre que ela era necessária e você acaba descobrindo que ela, no fundo, foi boa, tá? Mas vamos para o A primeiro, que é o mais simples. Então, A é a sua... Você vai ter uma experiência boa com a ayahuasca. Então, o que é uma experiência boa? Então, você começa, tá vendo aquelas cores, sua mente está limpa e você começa a ter sentimentos. Então, no exemplo A, você começa a ter sentimentos bons. Então você começa a ter alegria, você começa a ter felicidade, você se sente numa paz profunda, você se sente, sabe, uma pessoa caridosa, você se sente a melhor pessoa do mundo, você começa a se sentir bem. E você começa a perceber que nesse momento você não tem espaço para preocupação, sentimentos ruins. São só sentimentos bons que você começa a sentir. E continua vendo aquelas cores, tá? Esses sentimentos começam a florar, começam a florar, começam a florar. Tem pessoas que começam a rir, tá? Porque a sensação é muito gostosa. E você vai perceber que conforme esse sentimento vai crescendo, aquelas padrões de cores eles vão começando a sumir e começam a aparecer imagens. Que no início você não entende muito. O que são essas imagens? Você vai ver imagens, pode ser de rostos dos seus familiares, de uma casa onde você morou. Para quem acredita, às vezes, você pode ver até uma situação de uma vida passada. Você começa a se enxergar em situações da sua vida, ou passada, ou anterior até ao seu nascimento, caso você acredite nisso. Mas são situações, são imagens que te levam a esses sentimentos bons. Então, um exemplo, porque nessa fase da ayahuasca, aí sim ela é individual. Porque cada um vai ter uma visão, vai ter um sentimento. Por quê? Porque esse sentimento e essa visão é em relação a você, a sua vivência. Então cada um tem uma vivência única. Então, obviamente, cada um vai ter uma experiência única na ayahuasca. Então você não vai ter nunca uma experiência igual ao João, nunca vai ter uma experiência igual a Maria, porque você não é o João, você não é Maria, você é você. Então você vai ter uma experiência sua. Mas, para tentar exemplificar como seria essa experiência, eu estou dando um exemplo banal, dentro de milhares outros que podem ser, tá? Então vamos imaginar que nessa fase você começa a enxergar um amigo, por exemplo, que já não está com você, um amigo que você não vê há muito tempo, e você começa a sentir um sentimento de carinho muito grande por esse amigo, você começa a sentir uma saudade muito grande com esse amigo. E nessa hora você começa a perceber o quê? Você começa a perceber que você gostava muito mais desse amigo do que você imaginava.
E a ayahuasca está te mostrando isso. Então você começa a descobrir, esse é um fator, mas você começa a descobrir vários fatores da sua vida. E você começa a se sentir bem. Essa é a parte boa da ayahuasca, com aquelas mirações. O que são as mirações? As mirações são justamente você enxergar você ou situações que você viveu, tá? que, que vão te aflorar sentimentos que você não tinha a mínima noção que existiam, mas que estavam dentro de você. Porque quando você passa por isso, você percebe que fala, nossa, isso estava dentro de mim, agora que eu consegui ver, antes eu não via. Então, existe o outro lado. Agora, voltando agora para o lado B. Agora, o lado B é a famosa peia ou a bad trip, que é justamente o oposto do que eu acabei de explicar. Então você está vendo aquelas imagens, sua mente está limpa, de repente você começa a sentir sentimentos ruins. Você começa a sentir uma angústia, você começa a sentir uma tristeza. Como eu dei um exemplo lá no outro lado, você, como tem pessoas que riem nesse momento, você vai começar pode ter pessoas que começam a chorar, tá? Então você começa a sentir uma melancolia muito grande, um aperto no peito muito grande, e até então você não consegue entender o porquê você está sentindo isso, mas também não está gostando porque está sentindo isso. Paralelamente a isso, da mesma forma que começam a aparecer imagens para você quando você tem uma experiência boa, pode, na experiência ruim, começa também a aparecer imagens para você, mas só que são imagens não muito bonitas de se ver. Então, geralmente, essas imagens são como? Essas imagens são escuras, são tétricas, você pode ver figuras distorcidas, você pode ver figuras, bichos aparecendo para você, e você vai começar a não entender, você começa a ficar meio perdido nesse momento, por que está acontecendo isso, aquelas imagens que te incomodam e ao mesmo tempo você com aqueles sentimentos angustiantes. Essa parte, ela pode um pouco te, entre aspas, se desesperar. Por isso que é importante, aí eu vou abrir um outro parênteses, né, nessa minha fala, que é importante você procurar um centro sério, tá? Não aconselho de forma alguma você experimentar o chá por brincadeira. Ou seja, um amigo seu te convida para experimentar um chá porque ele tem um chá na casa dele. Então vamos imaginar uma situação dessa. Um amigo te convida para você tomar um chá na casa dele. Ele toma o chá, você toma o chá. Ele começa a ter a sua experiência com a ayahuasca, você começa a ter a sua. Aí você começa a entrar numa bad trip, numa peia, numa viagem ruim. Você começa a se desesperar com aqueles sentimentos brotando de você, com aquelas imagens aparecendo para você, e você não sabe o que fazer e não tem quem te socorra. No centro você tem essa pessoa. Então, num centro sempre vai ter uma pessoa que, ao perceber que você está não entendendo o que você está passando, porque na sua primeira experiência, caso você tenha uma bad trip, você não vai entender muito, nem na boa, mas na ruim é um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais trágico, vamos dizer assim. Então, o dirigente vai perceber que você não está tendo uma experiência muito boa. O que ele vai chegar? Ele vai chegar perto de você e vai começar a conversar com você. Então, como você se lembra, eu falei lá atrás, você está acordado o tempo inteiro, você está ligado o tempo inteiro. Então, basta uma pessoa começar a conversar com você, você abrir o olho, que você começa a naturalmente se acalmar. E ele vai começar a te explicar o que você está passando. Então, você pelo menos tem um apoio, tá, nesse momento, para alguém te explicar. Então, vamos voltar para essa bad trip, tá? Então você começa, da mesma maneira, você começa a ver aquelas sensações ruins e as imagens ruins, como eu falei. E de repente aquelas imagens ruins começam a ter sentido para você. Da mesma forma que a outra é muito individual, essa também é muito individual. Então, vou pegar o mesmo exemplo. Então, vamos dar um exemplo que você está brigado com seu pai ou com algum familiar, que você não desculpa de jeito nenhum, você não vê há anos. De repente você começa a ver aquela pessoa, você começa a chorar, você começa a sentir tristeza e etc. E você começa a perceber, tá, que você precisaria fazer é o quê? Ou pedir desculpa para essa pessoa, ou se desculpar. Então toda aquela tristeza que você tem daquela situação, ela começa a florar e você começa a perceber que aquilo não está te fazendo bem. Então você tem que ter uma atitude perante essa situação. Então o chá vai te mostrar o que fazer. Então no final você acaba descobrindo de qualquer forma
que por pior que seja a sua experiência com a ayahuasca, ela veio para te abrir a mente. Às vezes é doloroso, às vezes mexer com você, mexer com as suas dores, obviamente é dolorosa. E mais cedo ou mais tarde, todo mundo passa isso com a ayahuasca. Você pode acontecer isso na sua primeira, ou não. Você pode ter a boa, o exemplo A que eu dei, tá? Adorar. Aí você vai ter a segunda, também uma boa. A terceira, também uma boa. Mas a quarta, de repente, você vai ter uma bad trip. Todo mundo passa por uma bad trip. O ideal é você não ter a bad trip na primeira vez, porque se você tem uma bad trip na terceira, na quarta, na quinta, pelo menos você já sabe o que é, tá? Não existe o risco de você ficar tão perdido como se você tiver uma bad trip na primeira vez. Mas quero deixar ciente que isso pode acontecer. Então por isso que é importante você ir para um centro sério, tá? Que você tenha certeza que tem um respaldo de alguém te auxiliar durante o processo. Para você ter uma ideia do que é uma peia, tá? Eu achei na internet, como eu achei o outro vídeo, tá? Uma cena de um filme que exemplifica muito bem o que é o cenário visual de uma peia. Então eu vou parar o vídeo aqui, só para vocês terem uma ideia do que significa a parte visual de uma peia. You're a dead soul. You're not welcome here. Why do you say that? You're so lucky that I owe you so very much, little boy. Assustador, né? Isso é o que você realmente pode ver durante uma bad trip ou uma peia com ayahuasca, associado aos sentimentos. Mas sabe, gente, eu tô falando de vocês tanto de peia, mas eu vou falar uma coisa particular. A ideia não era essa, falar particular, mas eu vou falar particular. Eu prefiro 1000 vezes a peia. Lógico que é gostoso você ter uma sensação boa, de paz, de tranquilidade, uma vez ou outra é boa. Mas a ayahuasca interessante é a peia, porque ela vai mexer com partes ruins de você. Então, além de mexer com situações, como eu te falei, de perdão, ela pode mexer, que aí é mais dolorido ainda, quando ela começa a mexer com seu ego. Então, você pode ser uma pessoa, vamos dar um exemplo, você é uma pessoa egoísta. Todo mundo é. Todo mundo, ninguém aqui é santinho, ninguém é 100% bonzinho, nós somos seres humanos. Então você tem sentimentos, você tem características suas dentro de você que não são boas, que muitas vezes você não admite. Então você é uma pessoa ranzinza, por exemplo. Uma peia, às vezes, não é para te mostrar uma situação, tá, de desculpa ou de perdão, como eu dei o exemplo lá, que eu falei que podia ser 1000. Mas às vezes de te pôr de frente de você com você mesmo. Te mostrar que você é uma pessoa ranzinza, que você é uma pessoa egoísta, que você é uma pessoa... você é uma pessoa maldosa em determinada situação ou com alguém. E são situações que você naturalmente não admite. Mas quando a ayahuasca te mostra isso e ela te mostra através de visões, da mesma forma, você começa a brigar com você mesmo. Então, no fundo, no fundo, no fundo, a peia na ayahuasca é uma forma de te iluminar, de te melhorar. É fácil mostrar a luz que já existe dentro de você. O difícil é você apagar, ou em outras palavras, falar, iluminar a sombra que existe dentro de você. Então a ayahuasca é muito interessante. Quando eu falo de peia, não é para assustar ninguém, tá, para tomar ayahuasca, mas sim para mostrar uma realidade que pode acontecer. Então, por exemplo, uma coisa que todo mundo fala, que você deve ter ouvido falar dos vômitos, que todo mundo vomita na ayahuasca. Não é todo mundo que vomita na ayahuasca, mas é assim, é uma coisa muito comum na ayahuasca, o vômito. Então, para quem está experimentando o exemplo A, que é aquela fase de paz plena, paz celestial e etc., essa pessoa dificilmente vai vomitar.
Agora, quem está passando por um processo um pouco mais difícil, tá? Essa pessoa provavelmente vai vomitar. Então, por quê? Porque aquilo vai começando a aflorar, como eu expliquei para vocês, dentro de você, um sentimento de angústia, com visões e etc. Aquilo vai começando a aumentar dentro de você. Tem uma hora que você sente a necessidade de botar isso para fora. E essa sensação, quando você bota para fora, como que ela é? Ela é física. Então você começa a sentir realmente um nó no estômago em determinado momento e você vê que aquela coisa quer sair. Então os centros te dão geralmente ou um saquinho ou um balde. Então você sentiu vontade de estar sentindo aquela angústia, aquele negócio, você vê que tem alguma coisa para sair, aí vem a ânsia de vômito. Mas até o vômito na ayahuasca é diferente. Tá? Porque quando a gente fala de vomitar, para quem nunca tomou ayahuasca, logo imagina aquela situação de vômito de comi uma comida estragada ou estou doente. Não é nada disso. O vômito da ayahuasca é totalmente diferente. É de você realmente botar para fora algo que está dentro de você, que não é que está te... Não é que está doendo, mas doendo o seu espírito e você quer botar isso para fora. E quando sai, é uma sensação de alívio, mas tão grande, que parece que você tirou um elefante das suas costas. Então, até o vômito é diferente. Não é um vômito, aquele vômito nojento, tenho nojo, etc. Lógico que um vômito sai, e geralmente sai a chá. O que você vomita, o que você bota para fora é o chá, tá? Porque geralmente, quando você vai no centro, o centro pede para que você não fique em jejum 12 horas. Tem os centros que pedem, mas eu acho um exagero. Mas pelo menos você coma uma comida leve, tá? No almoço, caso o seu ritual seja à noite, né? Então você come uma comida no almoço, uma coisa leve, uma salada e etc. E não coma mais nada até o ritual. Então você vai estar lá umas 3, 4 horas com o estômago vazio. Então o que vai sair é chá. Então até o vômito que tanto falam do chá, ele não é, tá? Nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, gente, basicamente é isso. Depois que você tem essas mirações, o que acontece? Você começa a... Vamos falar a parte final, tanto no A como no B, tá? Então você está tendo aquelas sensações e visões, olhando aquilo vai se acalmando, tá? Como no final do processo. Você começa a perceber que os seus pensamentos do cotidiano, aos poucos, eles vão voltando. Você fica ainda com aquela parte visual, ainda vendo cores, mas você vê que sua mente está voltando e de repente você vê que você está na Terra de novo. Então, basicamente, gente, é isso que é a ayahuasca. Basicamente não, minto. Tá? O que eu mostrei para vocês, que eu tentei falar para vocês, é acho que 2, 3% do que é um processo de ayahuasca. Porque você realmente, quando você toma ayahuasca, que aí eu vou entrar na parte que você que não tomou ayahuasca, você não vai entender muito, mas realmente existe um contato forte, 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 tá? Com algo maior. Se você tomando ayahuasca, você vai definir o que é esse algo maior. Mas você vai perceber que você é pequenininho no universo. Tá? Você tem muito mais coisa à sua volta do que você imagina. Eu não quero especular, falar o que é, porque eu deixo você, caso você vá experimentar ayahuasca, a tirar essa conclusão. Mas realmente é uma bebida sagrada, é uma bebida que tem que ser respeitada, não deve ser feito na brincadeira, como eu expliquei lá. Então, gente, no mínimo, tá? Respeito a bebida. Não vá na bebida, realmente não vá. Se você quer ir procurar ayahuasca, tá? Apenas para ter como que eu vou dizer, como se fosse o efeito de uma droga qualquer, tá? Você vai cair do cavalo, porque drogas geralmente vão te dar sentimentos, sensações boas, de curtir, de barato, etc. Na ayahuasca você pode ter justamente o inverso. E ela não é para isso. Ela é para quem quer se conhecer. O que eu quis tentar explicar aqui é como que ela faz você se conhecer, tá? Dessa maneira que eu expliquei. Você dando um mergulho dentro de você mesmo. Depois de um tempo de ayahuasca, tá, você começa a mergulhar para fora de você. Aí já não dá para explicar mesmo, não vou conseguir explicar por mais que eu tente aqui explicar por palavras o que é isso, não dá. Mas você percebe que em vez de você entrar para dentro de você, você realmente se desprende desse corpo e vai para fora. Eu vou dizer, como que eu defino, uma forma de energia, tá? Todos nós somos energia.
mas você se transforma pura energia. Isso dificilmente vai acontecer com você, tá? Na primeira, na segunda, na terceira ayahuasca, porque a ayahuasca é interessante, porque ela te prepara. Ela sabe quando você está preparado para uma viagem, uma experiência, né? Uma experiência mais profunda ou não. Então você tem níveis de experiência na ayahuasca, que podem ser mais leves, como podem ser uma transcendental, tá? Então basicamente é isso. Agora, para finalizar o vídeo, a pergunta: tomo ou não tomo? Eu acho que todo mundo deveria experimentar ayahuasca, tá? Para até abrir a visão em relação ao que nós somos e o que estamos fazendo aqui. Mas se você é uma pessoa, tá, que não quer e não aceita perder o controle da sua mente, tá? Não tome ayahuasca. Eu estou falando de mente, tá, gente? Eu não estou falando de razão, porque você está sempre acordado, como eu já expliquei. Mas a sua mente, os seus pensamentos e o que vai mexer com você, você não controla. Você vai ser levado sem a sua vontade, seja para o lado A, seja para o lado B, e seja no lado B, qual pontinho que ele vai te tocar, tá? Você não controla. Não pense que você vai chegar lá e vou falar, não, eu não vou, vai ter sentimentos ruins, eu vou segurar, eu não vou ter, eu não vou mudar o pensamento para pensamento bom, você não consegue, tá? Então, gente, agradeço. Eu acho que espero que eu tenha conseguido dar uma mínima noção do que é um processo de ayahuasca, para quem nunca tomou. E caso vocês queiram alguma indicação de centro, eu não sou dirigente de nenhum centro, eu já frequentei mais de um centro e hoje estou num centro que realmente eu gostei, mas é uma coisa pessoal. É um centro, eu sou aqui de São Paulo, é um centro que fica na cidade, de fácil locomoção, tá? Ele não, muitos centros ficam na mata, é muito gostoso até fazer na mata, geralmente é em sítios, etc. Mas geralmente é longe, é difícil de acesso. Esse não, esse aqui fica no Ipiranga, é uma casa muito gostosa, que tem até uma mata no fundo, e o pessoal muito, muito, muito sério, tá? Se vocês tiverem interesse, é só me mandar um e-mail que eu passo para vocês o link deles no Facebook e é só vocês fazerem a reserva lá num dos rituais que eles têm rituais praticamente toda semana, tá bom, gente? Muito obrigado e quem sabe em breve eu grave outro vídeo. Tchau, tchau.